Então vamos começar o nosso domingo de hoje, né? Já agradecendo a presença de todos vocês na nossa casa. E hoje já vamos fazer a nossa abertura. O que a gente sempre faz aqui aos domingos, ou procura sempre fazer, né? Eu estou seguindo em particular o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu estou seguindo a sequência que vem esses capítulos para a gente conhecer um pouquinho o que foi deixado para nós por Allan Kardec, né? Então hoje nós vamos falar do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isso é uma parábola que Jesus falou com as pessoas que o escutavam naquele dia. Parábola de festim de núpcias. Por que Jesus falava por parábolas? Por que já naquela época Jesus sempre falava por parábolas? Tinha uma razão, era a forma no futuro ser mais fácil a compreensão das suas palavras e evitar que se deturpassem as coisas que ele dizia. Então, se Jesus estivesse reunido com pescadores, o assunto que ele ia tratar era sobre pesca. E ele falava sempre através de parábolas. O que ele usava na fala dele? Ele usava uma fala que aquelas pessoas que o escutassem soubessem do que é que ele estava falando. E, ao mesmo tempo, o que ele disse em parábola, ficando registrado, as próximas reencarnações já estariam mais amadurecidos, já estariam mais com maturidade espiritual para entender para os nossos dias de hoje o que foi que Jesus quis deixar para a gente há mais de 2000 anos atrás. Então, por isso que ele sempre falava em parábolas, que era de acordo com quem o estava escutando. Se fossem agricultores, era sobre agricultura que ele ia falar. Era só sobre agricultura? Não. Eram palavras que, quando a gente conseguisse entender, a gente conseguiria colocar em prática. Através das parábolas, ele conseguia muitas vezes no cotidiano daquela sociedade, trabalhar ideias, principalmente desenvolver a ideia da imortalidade da alma, da vida após a morte, do plano espiritual, mas de uma forma muito sutil. E à medida que a humanidade crescia em maturidade e entendimento, ela ia lendo aquela parábola e teria novas interpretações, novos entendimentos do que Jesus ali estava dizendo. Então era tudo essa a intenção de ficar tudo registrado em parábolas. Essa parábola do capítulo 18, a parábola do festim de núpcias. Eu tive o cuidado de prescrever tudo o que estava escrito no livro do Evangelho, né? Então, Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seus filhos, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados. Aqui Jesus está contando essa parábola para eles, simbolizando o reino dos céus como uma festa. Eu preparei o meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado. Vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e não foram, e se foram. Um à sua casa de campo e outros aos seus negócios. Deram essa desculpa para o rei. Obrigado pelo convite, mas nós não vamos. Nós temos que ir à nossa casa de campo e nós temos os nossos comércios, os nossos serviços a ser feito. Outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes.
Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcia ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, o rei lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? Esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse a seus servos: atai-lhe as mãos e aos pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Imagina o que Jesus falando isso para uma multidão de gente escutando ele, né? Que será que é essa festa, né? Que rei é esse? Onde que foi esse jantar? Quando aconteceu isso, né? Então Jesus falava essas parábolas, aí eles ficavam assim, né? Do que é que ele está falando? Mas aquelas pessoas, naquela situação, eles entendiam o que Jesus estava dizendo, porque nós somos todos imperfeitos até hoje. E aqueles que o escutavam ainda estavam muito atrelados à matéria. Só pensavam na matéria, eles ainda não tinham muita noção do plano espiritual, de uma vida futura. Eles se prendiam muito à matéria. Agora vamos entender um pouco e trazê-lo para o nosso dia a dia. Essa é a maior dificuldade que temos até hoje, né? A gente ouve uma parábola dessa, tá, e o que eu faço com essa informação? Como que eu uso isso hoje no meu dia a dia, né? Quando Jesus diz: o reino dos céus é semelhante ao rei que quer realizar as núpcias de seu filho. Por que Jesus faz essa comparação, reino do céu, com uma festa? Porque a festa, para os nossos dias de hoje, não é algo que traz alegria e bem-estar, felicidade às pessoas. Quando a gente é convidado para ir numa festa, o que a gente espera encontrar nessa festa? Ninguém vai preparado para tragédia, ninguém vai preparado para coisas ruins. Se você se propõe a ir a uma festa, você vai rever seus amigos, nós vamos conversar, vamos usufruir de tudo que aquela festa tem para nos oferecer de bom. Então a festa não é algo que traz alegria e bem-estar, felicidade às pessoas, e é exatamente isso que o reino dos céus significa para nós. Então quando Jesus comparou a festa com o reino dos céus, ele estava dizendo isso para a gente, para que a gente pudesse se preparar para quando a gente fosse convidado a ir participar dessa festa, que a gente pudesse entrar no reino dos céus, a gente já estivesse preparado para reencontrar para coisas boas, a nossa felicidade, que é lá que se encontra. O reino de Deus, como nos fala um mestre Jesus, é alegria, felicidade, é bem-estar, é paz, calma, é amor, é fraternidade, é união. Isso representa o reino de Deus. E é isso que vemos ou é esperado em uma festa: união, bem-estar e amizade. Jesus já nos mostra que é algo desejado. Se o reino dos céus é como uma festa, eu quero também ser convidado. É esse o objetivo nosso, né? É essa a nossa meta como espíritos reencarnados, né? É a gente passar por esse processo se preparando para participar dessa festa do reino dos céus. O convite Jesus já fez há 2000 anos atrás, né? A primeira comparação, festim de festas, é como o reino dos céus. Isso foi o que Jesus, quando já estava falando na parábola, para que nos dias de hoje a gente já entendesse, né? Que esse festim, essa festa, era o reino dos céus, onde para todos nós lá iremos. Quando ele disse assim, ele enviou os seus servidores para chamar as núpcias, aqueles que foram convidados, mas eles recusaram a vir. Quando Jesus fala isso, né? Ele enviou os seus servidores.
Nos dias de hoje, se a gente for parar para pensar, quem eram os servidores de Jesus naquela época? Porque ele diz que o rei que mandou os servidores dos reis. Mas hoje, com a maturidade, com o conhecimento que nós já temos do Espiritismo, quem eram os servidores de Jesus naquela época? Quem que a gente poderia interpretar nessa parábola para o nosso entendimento? Esses servidores de Jesus são, na realidade, os apóstolos, os profetas, aqueles que falavam em nome de Deus, aqueles que vinham e vieram anunciar o reino de Deus. Seus seguidores tinham o dever, a responsabilidade de falar de Jesus e da vinda do Messias, eram os profetas. Então aqui a gente já está entendendo, né? O rei mandou seus servidores. Para o nosso entendimento, quem eram os servidores na interpretação de Jesus? Eram aqueles que nele acreditavam e que nele saíam pregando o seu nome, a vinda de Jesus, já aqui encarnado. Quem eram os convidados? Então Jesus fala que o rei tinha os servidores e mandou os servidores dele ir fazer os convites, entregar os convitinhos na mão de cada um. Mas quem eram os convidados? Quem seriam as pessoas que Jesus diz que o rei convidou? Eram aqueles primeiras pessoas chamadas por Jesus, que eram esses. Quem eram esses naquela época? Eram os hebreus, pois eram esses que Jesus convidava, eram os primeiros a serem conquistados, pois eles acreditavam em Deus. Mas os judeus eram o único povo monoteísta, pois através deles que a ideia de um único Deus veio à Terra. Os hebreus naquela época, eles foram convidados, os primeiros a serem convidados, que eles não acreditavam em um Deus só. Eles acreditavam em vários deuses. Deus Sol, Deus Lua, Deus Fogo, Deus Água, Deus Terra. Eles acreditavam em vários deuses. Então Jesus convidou eles primeiro, porque eles já tinham uma ideia que existia um Deus, mas vários deuses. Já os judeus não, os judeus já pregavam naquela época que existia um Deus só, um Pai maior. Os judeus eram os povos mais preparados para ouvir e saber, pois já estavam mais adiantados que os demais, que eram idólatras e politistas. Quando Jesus fala nessa parábola que seus convidados se recusavam a ir, ou seja, não aceitaram o convite, que era um convite espiritual e não material, movido pelo orgulho. Então, quando Jesus faz esse convite, hoje, para a gente, ele está fazendo esse convite para nós participarmos, ele não está falando em matéria. Ele já está falando para a gente que a gente está sendo convidado a participar do reino dele, que nós temos o direito, né? E quando o direito é adquirido, nós temos o dever de praticar o que Jesus aqui nos deixou. Então a gente já está sendo convidados há 2000 anos para que a gente possa fazer esse preparo para a gente participar dessa festa. Então todos nós fomos convidados, mas cada qual tem o seu recadinho para dizer que não pode. Hoje eu não posso ir porque eu tenho outro compromisso. Hoje eu não posso ir porque eu não vou conseguir acordar a tempo. Eu não posso ir porque eu tenho tais e tais compromissos. Isso em qualquer religião, em qualquer doutrina. Todos são convidados. Você pode escolher a qual doutrina, qual religião você quer seguir. Mas o convite foi deixado. Então, naquela época, Jesus não poderia ter falado só que era um preparo espiritual, porque aquelas pessoas que lá existiam, eles ainda estavam muito atrelados à matéria. Eles faziam o bem na esperança que eles tinham um pedacinho de terra lá no céu. Eles faziam o bem porque a plantação, a casinha, alguma coisa dele no plano espiritual já estava reservado. Já tenho meu passaporte garantido, que eu vou chegar lá e vou mostrar tudo que eu fiz aqui de matéria, e o meu cantinho eu já consegui. Isso era o que a gente pensava naquela época, né? Nessa festa que todos nós estamos sendo convidados, é para a gente já pensar num plano espiritual, numa melhora do meu espírito, porque essa melhora é individual também. Pois tinha um compromisso com suas casas de campo ou de negócios.
Casa de campo e de negócios se refere ao mundo material, vida material, interesses da matéria. Eu coloco em primeiro lugar os meus interesses pela matéria. Eu não acho tempo para dedicar ao plano espiritual. As minhas necessidades físicas são acima da minha responsabilidade espiritual, mostrando que muitos de nós somos chamados ao Pai, ao reino de Deus. Mas quanto de nós abdicamos de nossas coisas materiais para a conquista dos bens espirituais? Então, se hoje, há mais de 2000 anos, nós ainda temos essas dificuldades de separar as coisas, imagina antigamente, que a única noção que eles não tinham essa noção clara do desenvolvimento do espírito, de que nós viemos para nos melhorar. Eles não tinham ainda essa visão. E muitos de nós ainda hoje não temos. Muitos de nós ainda hoje não paramos para pensar nisso, né? E o que é pedido é para você, é no individual. Você não precisa levar ninguém junto com você. Se você puder, ótimo. Se você puder levar a palavra para o próximo, já está valendo. Mas a proposta de imediato era dizer para nós que a gente fomos convidados a fazer essa reforma, né? Buscamos sucesso no trabalho, realizações no âmbito sentimental, família. Não está errado buscar isso. E de forma alguma está errado. Não podemos ser escravos disso tudo. Temos que arrumar tempo para a matéria? Sim, lógico. Nós vivemos no mundo de matéria. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter rendimentos para que a gente consiga o nosso dia a dia. Mas a proposta é que arrumemos um tempo para a evolução espiritual. Deixamos de lado as coisas do espírito. Na parábola, Jesus diz: os outros se apoderam de seus servidores e os mataram, após lhes terem feito vários ultrajes. Os servidores, nessa época, eram os profetas, viviam o evangelho e estavam ali para essa divulgação. Quanto desses profetas foram massacrados pela sociedade, pelo poderio, pelo Império Romano? A gente ouve isso na história, se a gente for ver um pouquinho da história, quantas pessoas que tinham um pouquinho só de visão espiritual, quantos foram queimados em fogueira? Quantos foram jogados nas ilhas, isolados? Quantos foram mortos mesmo? Para dizer que o que eles estavam falando estava errado, que os deuses eram outros, que o que prevalecia era o que o rei dizia, não o que os profetas estavam dizendo. Então, quando Jesus falou nessa parábola, né, que muitos dos seus servidores foram mortos, ele está dizendo isso para a gente, que quando foi o início, muitos profetas foram sacrificados. Em nome do quê? Em nome da palavra de Jesus. E nos dias de hoje, quantos ainda são tratados assim pela humanidade? Quantos ainda são tratados assim? Se você não é da religião tal, você não recebe um bom dia. A pessoa fala com você. Se você falar que você é católico, que você é de uma religião que não seja a dele, pronto, você já é visto como um inimigo. Você já é visto como um inimigo. Tudo que ele acha que você era do bem, você já não é mais do bem, porque você não faz parte da religião deles. Né? Então isso também atinge as pessoas, né? Maltratam as pessoas, né? Se nós somos todos irmãos, se eu hoje estou preparada para tal religião, se é lá que eu vou e é lá que eu me sinto bem, se é lá que me ensina a ser uma pessoa melhor, eu estou no lugar certo, porque lá faz bem para mim. Mas eu não posso exigir que todas as pessoas pensem igual a mim. E quem não pensa igual a mim, não significa que a pessoa está errada. Você tem que estar no lugar que te faz bem. E era isso que Jesus já estava dizendo, né? Hoje, não vemos mais as pessoas sendo mortas, crucificadas, como muitos cristãos foram naquela época. A humanidade evolui. Por isso, Jesus sempre nos alerta, reflita sobre suas atitudes, sobre o seu proceder. Será que hoje nós já conseguimos valorizar o reino de Deus como Deus nos valoriza? Será que a gente já consegue, nos dias de hoje, né, a gente trabalhar o que a gente tem de melhor
para a gente se preparar, porque quando foi nos dado essa oportunidade da reencarnação, foi porque Deus, nosso Pai, acreditou na gente. Dá mais uma oportunidade para o camarada, ele vai melhorar. Ninguém vai ficar sem atingir essa meta. Sair da imperfeição para a perfeição. Ninguém, todos nós vamos evoluir. Deus faz tudo por nós. Jesus, um espírito perfeito, iluminado, que não precisava reencarnar. Ele veio à Terra nos ensinar a lei do amor. Ele veio nos ensinar que todos nós somos irmãos, que devemos amar uns aos outros. Não é porque meu irmão não concorda com o meu pensamento, com as minhas atividades, que ele mereça o meu ódio, o meu rancor, o meu desprezo, a minha indiferença. Não, ele merece o meu respeito, o meu amor, porque ele é meu irmão. Respeitar é uma atitude, concordar é outra coisa. E a gente confunde tudo, né? Eu só respeito se tiver a mesma opinião que a minha. Se não tiver a mesma opinião que a minha, segue tua vida, né? E quando a gente respeita, eu respeito a tua opinião, só não concordo. Mas eu respeito, que é a sua opinião, que é o seu ponto de vista hoje. Se eu tô certa, se você tá certo, aí é outro problema. Quem tá com a razão, quem não tá com a razão, não vale a pena discutir. O que vale é você respeitar. Olha, eu respeito que essa é a sua opinião, só não concordo, mas eu respeito. E a gente não. Se você não pensar igual a eu, segue tua vida. E cabe a mim entender e perceber que eu não sou a detentora da verdade. E que ele também não seja o detentor da verdade. Mas o nosso objetivo, a nossa meta, é o mesmo destino. Todos nós vemos com o mesmo destino. Porque às vezes a gente briga, a gente fica sem falar com o familiar, não recebe mais um irmão na casa, irmão de sangue, do mesmo pai, da mesma mãe. A gente não recebe, porque ele resolveu namorar com fulano e eu não gosto de fulano. É porque ele resolveu qualquer outra coisa. Pronto, já faz aquele complô contra aquela pessoa já não é mais convidada para nada, se ela tiver eu não vou, não sei o quê. Mas o que isso tem a ver com a vida do outro? Né? O que a gente tem a ver com as decisões do outro? Hoje, a gente conhecendo um pouquinho do Espiritismo, o que basta para nós saber? Basta para nós saber que, às vezes, a pessoa não está no mesmo grau de evolução. Ela não tem o mesmo grau de entendimento. Se a gente fala com uma criança de um jeito, como é que a gente vai exigir que aquela criança dê a resposta como um adulto que já viveu várias experiências? A gente aceita. Por quê? Porque é uma criança, porque ela ainda está em processo, ela vai chegar àquele momento de entendimento, mas a gente respeita, a gente aceita. Nós, adultos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quantas reencarnações cada um de nós já tivemos aqui? A gente não sabe. Se eu vim 10 ou se eu já vim 100 vezes, a gente não sabe. E não significa que se eu já reencarnei 100 vezes, eu já sou uma pessoa evoluída. Quem garante? Quem garante que por eu ser uma pessoa, que não é o meu caso, por eu ser uma pessoa hiperintelectual, que eu sei de tudo, que eu falo de tudo, que eu entendo de todos os assuntos, quem garante que eu sou uma pessoa evoluída, moralmente? Quem garante que o que eu falo, eu faço? Por isso que nós somos individual, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu momento. Quem conhece, quem sabe, é Deus. Não somos nós. Você pode demonstrar e falar o que você quiser, mas o que está lá dentro, só Deus sabe. E a gente nem quer saber o que Deus pensa da gente, né? A nossa meta é sair da imperfeição, evoluir e chegar a Deus. Temos que ter um olhar caridoso para si e para o próximo. Temos o hábito de sermos muito rigorosos, muito exigentes com o outro, com a opinião do outro. Se o outro não pensa, não age como aquilo que eu acredito que é certo, eu critico, eu condeno, aquele não serve mais. Talvez, se tivéssemos uma postura de olhar o outro com mais caridade, perceber que o outro merece a minha consideração, talvez eu visse o outro como meu irmão.
Ver que eu também posso respeitar o outro, mesmo que ele pense diferente. Isso faz com que a gente cresça, eleva a criatura. Isso nos aproxima a Deus. Pode demorar para isso tudo acontecer, mas irá acontecer a todos, pois todos nós iremos evoluir e chegar à perfeição, ao reino de Deus. Somos destinados a isso. A evolução, e existe evolução em todos os mundos. Agora, voltando um pouquinho à parábola, foi dito assim: já que os que foram convidados não aceitaram o convite, aí Jesus continua na parábola, né? Já que todos aqueles que eu convidei não aceitaram, o rei determina aos seus servidores: saiam e convide todos aqueles que encontrarem pela sua frente, bons ou maus. Esses aceitaram o convite e se sentaram à mesa. Quem eram esses outros que foram convidados? Quem que o rei falou para eles? Então já que eu convidei uma galera, esses aí não quiseram vir, não puderam vir, cada qual teve sua desculpa, pode sair agora e convidar todo mundo. Então Jesus disse isso, que o rei tomou essa atitude. Mas para nosso entendimento hoje, quem seriam essas outras pessoas que Jesus determinou que fossem convidados? O convite era feito a todas as nações, permitindo que todos tenham a oportunidade de conhecer a verdade. Quando Jesus diz que o rei determinou que fosse convidado todos, Jesus diz para nós hoje: todos que convivem em qualquer continente, em qualquer lugar, todos têm direito ao conhecimento. Todos. Jesus entendeu o seu evangelho, o seu conhecimento a todos. Não, desculpa. Jesus estendeu o seu evangelho, o seu conhecimento a todos, mesmo para aqueles que não estavam preparados aparentemente. Todos tiveram oportunidade e todos nós temos a oportunidade de sabermos a verdade e de entrarmos no reino dos céus. Várias pessoas foram encontradas, bons e maus, e foram convidados, mostrando que Deus não faz diferença. Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas seriam perdidas. Por isso que nessa parábola o rei manda convidar a todos, sem distinção, pobres ou ricos, bons ou maus. Porque mesmo hoje, a pior criatura que tiver encarnado aqui, ele tem uma chance. Ele tem uma oportunidade. 99% está errado, mas ele tem 1% de coisa boa. E é esse 1% que Deus vai dar oportunidade. Nessa encarnação é 1%, na próxima vai ser 2%, na próxima vai ser 5%. Quantas precisar? Deus não tem pressa. Ele dá essa oportunidade a todos. Hoje eu posso ser a pior criatura da Terra. Deus me dará uma nova oportunidade. Jesus vai sempre estender a sua palavra divina para mim também, porque eu sou irmão dele e eu sou filho de Deus. Então, não é porque hoje a pessoa é vista pela sociedade como uma pessoa que cometeu um crime, uma pessoa que para a sociedade não é muito bem-vinda, ele tem uma oportunidade. Deus ainda confia que ele vai melhorar, que ele vai entender. E quando essa pessoa, que nós sempre o julgamos de acordo com o que a gente vê, o que a gente ouve, só Deus que sabe o que ele passou ou o que levou ele a essa atitude nessa encarnação ou vestígios que ele traz de outras reencarnações. A gente julga, mas a gente não sabe aquele ser que hoje faz um delito, que hoje mata, que hoje faz por qualquer coisa, a gente não sabe em outras vidas quantas pessoas ele mesmo presenciou sendo assassinado. A gente não sabe se esse criminoso hoje, em outras reencarnações, ele viu o pai, a mãe, os filhos, a esposa serem massacrados, serem mortos na frente dele. A gente não sabe, mas a gente julga. Se fôssemos nós, esse criminoso hoje, e que a gente tivesse visto isso acontecer na nossa casa, na nossa família, qual será que seria a minha atitude? Será que eu estaria preparada para perdoar? Será que eu estaria preparada para não fazer o mesmo? Então, por isso que a gente não deve julgar. Não tem para quem orar, ore pelo desconhecido.
não tem quem perdoar, peça que Deus perdoe aquele e dê uma nova oportunidade. Na parábola, Jesus quis dizer, o que Jesus quis dizer da roupa imprópria para o festim? Aí o rei fala, chega um camaradinha lá, aí o rei fala, meu, que roupa é essa, né? É uma festa e você vem com roupa de praia, né? Não foi isso que está dito lá, né? Mas para a gente conseguir entender hoje o que ele quis dizer, né? Em parábola, que a pessoa não estava com a roupa adequada. Eu penso que, se a gente fosse entender isso naquela época, era de repente assim, a pessoa veio do trabalho e foi direto, né? Às vezes um agricultor, às vezes alguém que trabalhasse com pescados, essas coisas, né? Para aquele pessoal que estava ouvindo Jesus, estava ouvindo a parábola dele. Mas nós, hoje, o que nós conseguimos entender com roupa imprópria? Estar com uma roupa de núpcias imprópria significa... Estar com uma roupa de núpcias significa estar aberto à verdade, com o coração aberto. Se a gente for convidado para ir nessa festa, né, e a gente chegar lá para a gente ouvir, para a gente participar, o que é esperado quando ele disse aqui da roupa própria é o coração aberto. Eu estar disposta a ouvir, eu estar disposta a reconhecer. Eu estou com o meu coração aberto. Porque quando você fala com uma pessoa, você fala assim, não adianta falar, o coração dela é cabeludo, não adianta, ela não vai te entender, ela não quer ouvir o que você tem para dizer agora. É o momento dela. Então, eu tinha, quando eu disse que a roupa não estava própria para a ocasião, eu tinha um passado de erros, eu tinha equívocos, eu não acreditava em Deus, eu não acreditava na existência de um Deus único, eu questionava a Deus. Quando foi falada essa parábola, era isso que Jesus estava dizendo, né? Que as pessoas não estavam preparadas para ouvir. Coração aberto para o que Jesus vai te dizer. Porque se você estiver com o coração fechado, como é que Jesus vai conseguir chegar a você? Deus não está pedindo perfeição, superioridade nesse momento. Uma pessoa sem erros só está pedindo que você abra o seu coração para Ele. Como Deus vai chegar até nós se o nosso coração, a nossa mente estiver fechada? Jesus disse, não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem assentar à mesa para tomar parte no celeste banquete. É preciso, antes de tudo, que como condição expressa estar vestido com a roupa nupcial. Quer dizer que ter pureza no coração e praticar a lei segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, roupa nupcial, roupa certa. O que é certo? Que é se abrir para os valores do Espírito, que é o amor, a justiça, a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, o amor de Deus. Quando Jesus diz, haverá prantos e ranger dos dentes, ele está dizendo que as pessoas que não se dispuserem à caridade, ao amor, vão mais cedo ou mais tarde colher prantos e ranger de dentes. Colher o que plantou. Significa dificuldades, dores, sofrimentos e lágrimas. Dentro da doutrina espírita, ouvimos também com muita frequência: podemos evoluir pelo amor ou pela dor. Podemos aprender com a experiência do outro. Podemos aprender com as orientações do outro. Podemos aprender com o amor, com as orientações que nós recebemos do Evangelho. Mas se nós, mesmo assim, não quisermos, tem todas essas opções assim que a gente pode se melhorar. Mas se mesmo assim a gente não quiser colocar isso em prática, podemos aprender com as parábolas. Podemos aprender com os chamados de Deus. Mas podemos aprender. Mas eu posso não querer. Tem o livre-arbítrio. Deus diz, filho, te chamo. Você não quer vir? É uma escolha tua. Você pode plantar o que quiser, mas a sua colheita será obrigatória.
Egoísmo gera dificuldades e dores, mas Deus nos conhece e sabe qual é o grau de evolução que nos encontramos. Por isso, sempre nos oportuna o aprendizado, o conhecer, a evolução é gradual. A reencarnação é um reconhecimento que Deus tem sobre cada um de seus filhos, ou seja, as nossas carências, as nossas dificuldades em evoluir. Reencarnar é dádiva de Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos, mas todos nós estamos destinados à perfeição. Então, muitos são chamados e poucos são escolhidos, se a gente for trocar em miúdos para o nosso dia a dia, todos serão chamados, todos terão o direito de saber e ouvir e entender. Quando ele diz que poucos serão escolhidos, a escolha é nossa e é respeitada. É o seu livre-arbítrio. Quero, não quero, vou, não vou, posso, não posso, entendo, não entendo, não tem problema. Deus fica lá esperando. Vamos? Vai agora? Quer me ajuda? Estou aqui, vamos evoluir, vamos crescer um pouquinho, vamos mudar o nosso olhar, vamos mudar o nosso pensamento. Mudando o pensamento já está bom. Vamos orar pelo desconhecido, vamos lembrar daquele irmão que passa fome, vamos lembrar de todas essas pessoas que tanto ainda precisam. E cabe o quê? É o coração de cada um. Está com o coração aberto? Está com a mente aberta? É isso. Porque quando você acende a vela do teu próximo, a tua não apaga. Não apaga. E se você unir a luminosidade de duas velas, a claridade é maior. Mas pode ficar com a sua velinha apagada, acesa, pode clarear o mundo, pode escurecer. É uma opinião nossa, é um direito nosso. O egoísmo às vezes nos diz, né? Não, a vela é minha, o conhecimento é meu, é meu. Imagina que eu vou contribuir, imagina, mas se a gente unir duas velinhas, o clarão vai ser maior, 3, 4. Quem são essas velinhas? Quem são essas velinhas que estão apagadas e que podem ser acesas e que jamais, jamais apagará a sua? É o teu irmão, é o teu próximo. Então é isso que Jesus quer dizer para a gente em toda essa sua parábola, que nos diz, muitos são convidados e poucos são escolhidos. Porque às vezes quando a gente lê só o que está escrito, dependendo, a gente não entende, mas o que eu vou entender? O que eu faço com isso? Como que eu consigo colocar isso em prática? E é por isso que Jesus disse tudo em parábolas. Hoje, em 2024, a gente tem esse entendimento. Em 2025, se alguém vier aqui falar do mesmo assunto, teremos certamente outro conhecimento. Outro conhecimento, porque nós todos evoluímos. Mas a palavra está escrita, a palavra está sendo dita. E todos nós estamos ouvindo. Ouvir e praticar só depende da evolução de cada um de nós. E a maior coisa ainda, desejo é uma coisa, vontade é outra. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que prosperar, eu tenho que evoluir, porque foi isso que foi deixado a todos nós. Muito obrigada a presença de todos. Espero ter contribuído um pouquinho para o entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo.